Nas 3 da manhã recebemos agora, como dizia, muito aguardada esta visita, o Ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues. Olá, bom dia e obrigada por estar aqui nesta... É um gosto, é uma honra estar aqui na Renascença. Olha, ainda bem, também gostamos muito de o ter por cá. Bom, no final da primeira semana de ensino à distância, hoje sexta-feira está a terminar esta primeira semana, que nota é que dá à forma como está a correr? Bom, quem dá nota são os professores e é para isso que eles existem e é por isso que eles estão na escola. Mas o balanço é positivo ou negativo? O balanço dito pelos diretores das escolas, e é importante também entendermos o que é que as comunidades educativas vão vendo no seu dia-a-dia. Eles têm dito que as coisas têm corrido globalmente positivas. De forma muito importante, as escolas encontraram também maneiras de organizar os seus planos de estudo à distância, já desde o início do ano, e isso é importante dizer. Se bem se recordam, em julho tínhamos lançado um conjunto de regras, um conjunto de normativos para que as escolas se organizassem desde o início do ano, e de forma marcante as escolas foram utilizando também estes instrumentos quando, infelizmente, um conjunto de alunos teve que ficar profilaticamente confinado, ou mesmo, nos casos de estarem positivos, estarem em casa, alunos ou professores, todos trabalharam, e é importante dizer que agora também, no arranque, depois destes 15 dias de interrupção, e eu queria deixar aqui uma nota. Porquê estes 15 dias de interrupção? Exatamente. Porque se discutiu muito na opinião pública. Porque se perderam estas 2 semanas Sim, com férias forçadas, se já estava tudo preparado para o ensino à distância? Então, por isso mesmo, porque estando tudo preparado, nós não sobrevalorizamos nem valorizamos excessivamente o ensino à distância. E o que nos disseram os pais, o que nos disseram também as direções das escolas, é que ainda estamos num momento do calendário escolar onde podemos potencialmente compensar com dias presenciais. Então, como não estávamos no final do ano, ou mesmo a aproximar-nos do final do ano, ainda tínhamos a possibilidade de fazer aqui uma interrupção letiva, uma pausa letiva. Aliás, outros países fizeram exatamente a mesma coisa, como por exemplo a Alemanha. Nós temos a possibilidade, ou tivemos a possibilidade de fazer uma pausa letiva de 2 semanas, que serão compensadas com dias no Carnaval, na Páscoa e no final do ano. E isso é algo também que nos tem que dar algum conforto, no sentido em que, podendo substituir por dias presenciais, que obviamente, por exemplo, na próxima semana sabemos que não vão acontecer, infelizmente, mas podendo fazê-lo, era importante fazê-lo. E por outro lado, por muito que estivesse tudo preparado, os diretores das escolas também nos disseram que foi relevante terem estes dias para se poderem refinadamente organizar ainda melhor. Mas isso em relação às aulas no público e no privado, porque é que não puderam também ter aulas? Bom, exatamente pela mesma razão, porque estarmos a dizer que essa dicotomia público-privado é algo que não cabe na discussão do sistema educativo, ou nós não queremos que exista. Mas por muito que determinadas escolas nos tivessem dito, no público ou no privado, que estava tudo preparado para na segunda-feira poderem ir para ensino à distância, e praticamente a generalidade nos disse que o podia fazer, nós temos que, volto a dizer, não normalizar nem sobrevalorizar o ensino à distância. E é importante que os alunos, independentemente de serem do público ou do privado, poderem também ter o maior número possível de dias em aulas presencial. Porque por muito que as coisas funcionem, nós sabemos que eu podia estar agora, neste momento, a ser entrevistado desde minha casa. E a Renascença fez um especial pedido para eu estar aqui. E aqui não estamos num processo de ensino-aprendizagem, mas mesmo numa entrevista, o facto de socializarmos, de estarmos olhos nos olhos, de podermos efetivamente estar próximos, diz que uma entrevista assim é melhor do que uma entrevista à distância. E recordar que quem está aqui connosco presencialmente é o Ministro, para quem se ligou agora, o Ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues. Senhor Ministro, a verdade é que muitos alunos continuam sem forma de acompanhar as aulas à distância. Já tem os números, quantos computadores falta entregar? Bom, quando vão ser entregues? Relativamente a isso, e é importante dizê-lo, nós o ano passado, através dos diretores, tivemos a oportunidade de fazer um levantamento que diziam que 100 e poucos mil alunos tinham dificuldades de ligação. Nós pudemos distribuir 100 mil computadores no primeiro período, que foram distribuídos aos alunos. As autarquias puderam distribuir também dezenas de milhares de computadores, e temos visto também com a possibilidade de recorrerem depois a fundos comunitários, que lançamos, a várias candidaturas de fundos comunitários. E dito isto, neste momento estamos numa situação muito melhor do que estávamos no primeiro confinamento. Dito isto, é importante dizer que encontramos também formas de ter redundância. Por um lado, o estudo em casa, que existia no ensino básico, na RTP Memória, todos conhecem, e agora lançamos também,
que já estava em emissão na RTP Play, o estudo em casa secundário, tanto para as vias científico-humanísticas como também para as vias profissionais. Dito isto, temos agora o estudo em casa no canal 444 e no canal 8 da TDT. Agora, de forma importante, as escolas puderam distribuir estes computadores. Nós sabemos, e eu já o disse... Quando vêm os restantes? Quando chegam? Relativamente a isso, e era isso que eu lhe estava a dizer, os computadores, nós fizemos uma primeira encomenda de 100 mil computadores que foi completamente distribuída e comprámos também, ainda o ano passado, 335 computadores que foram suplementados com 15 mil computadores. As pessoas têm ouvido na televisão todos os problemas de importação através da China, com os problemas que existem no transporte internacional. Esses computadores que nós queremos distribuir, que não necessariamente fazem falta aos nossos alunos, e, por exemplo, um diretor de escola disse que nós precisamos de 300 mil computadores porque são esses que o Ministério da Educação disse que ainda ia distribuir nos tempos vindouros, mas que não necessariamente fazem falta aos nossos alunos. Nesse aspecto em particular, as escolas, e nós temos agora, por exemplo, já para a próxima semana, mais 15 mil computadores para serem distribuídos, a escola, de forma importante, tem também um conjunto de instrumentos que foram definidos também com o Ministério da Educação. Portanto, mais 15 mil na próxima semana e os restantes? E os restantes estavam para ser distribuídos e contratualizados durante o segundo período. Agora, é importante dizer que as escolas também tem sinalizado desta vez e está a funcionar, e são milhares de alunos que estão nas nossas escolas presencialmente, quando a aplicação do regime não presencial se entendeu como ineficaz. E por isso as escolas estão a entender que alunos que estão em especial perigo de abandono escolar ou que estão sinalizados pelas comissões de proteção de crianças e jovens, ou também os alunos, por exemplo, das terapias, das multideficiências. Olha, por falar de alunos, nós temos aqui uma criança que tem uma pergunta para si. Acho que lhe devíamos dar voz, não é? Tiago Brandão Rodrigues, Ministro da Educação. A pergunta do Pedro, com 11 anos, é esta. Olá, sou o Pedro. Senhor Ministro, até quando é que vamos ficar em casa a ter aulas online? O Pedro pergunta até quando é que vamos ficar em casa a ter aulas online. O Pedro pergunta a pergunta do milhão, não é? Nós sabemos que neste momento, e ontem o Sr. Primeiro-Ministro, o Sr. Presidente da República tiveram a oportunidade de falar. Nós, infelizmente, estamos a atravessar uma terceira vaga desta pandemia provocada por este novo coronavírus, e sabemos que existem um conjunto de variáveis, inclusivamente as novas variantes, que tenha provocado uma entropia maior, uma forma de analisar o que estamos a viver no dia-a-dia bem mais complexa. O que sabemos é que este confinamento tem funcionado. Mas já está a desenhar o regresso às aulas? Obviamente que nós trabalhamos todos os dias para pensar como é que poderemos regressar às aulas. Nós Poderá dissemos desde o princípio, por regiões, nós dissemos desde o princípio que era importante que as escolas pudessem estar abertas o maior número de dias possível. Por isso entendemos, até quando foi possível em segurança, ter as escolas abertas. E entendemos também, e eu já o disse, e penso que a generalidade dos portugueses também o entende, que as escolas devem ser as primeiras infraestruturas. Sim, mas vai abrir como? Já se sabe? Será por regiões, por ciclos? Alguma ideia nesta altura? Neste momento é prematuro estar a adiantar qual vai ser a solução. Sim, e em relação ao calendário de exames, que é uma coisa que interessa a muitas famílias, já se sabe, vai ser hoje divulgado? O calendário de exames já deve ter sido publicado neste momento. Pode dizer-nos rapidamente o que é que vai acontecer? Sim, relativamente a isso, o calendário escolar já tinha sido anunciado, vai ser hoje publicado oficialmente e, basicamente, nas férias do Carnaval vamos ter aulas, isto é, nos 3 dias da próxima semana vamos ter aulas. Nas férias da Páscoa, os 2 dias que existiam na primeira semana tradicional de férias, porque se bem se recordam, nós já tínhamos adaptado o calendário escolar o ano passado. Mas em relação ao calendário escolar já era conhecido, mas os exames... Os exames, basicamente, o que vai acontecer... Mantém-se as provas da frição? Relativamente a isso, o que nós fizemos neste momento foi única e simplesmente a publicação do calendário escolar. O calendário escolar, uma vez que no final do ano vamos ter mais uma semana de aulas, o calendário escolar andou todo para a frente, digamos assim, e vamos ter uma primeira fase de exames a acontecer em julho, em vez de ser em junho, e uma segunda fase de exames a acontecer em setembro, em vez de acontecer em julho, como tradicionalmente acontece. Bom, o que aconteceu o ano passado relativamente ao calendário, concretamente. E as provas da frição mantêm-se? Bom, por agora, relativamente a isso, o que nós fizemos foi uma transposição do horário. Obviamente que nós temos que ter em atenção a situação epidemiológica e em momento oportuno teremos também que tomar decisões relativamente
relativamente a isto, mas neste momento não temos elementos que nos permitam inequivocamente dizer que temos que condicionar esta ou aquela opção. Em concreto, deixar deste elemento as provas de aferição de educação física e de expressões artísticas, essas sim foi decidido não a realizar. Neste momento em concreto em que estamos, também porque elas iam realizar-se em maio, são as que se realizam mais próximo do momento onde estão e também pela partilha de elementos que correspondem e por todas as questões que nós conhecemos. Sr. Ministro, queríamos ainda ouvi-lo sobre o caso das 2 crianças de Famalicão que o Ministério da Educação exige que frequentem as aulas de Cidadania e Desenvolvimento. Este caso continua por resolver. O que é que vai acontecer a estas crianças, afinal? Esse caso está, neste momento, nas mãos de um tribunal. Nesse sentido, é conhecida a posição do Ministério da Educação. Houve também uma grande discussão pública relativamente à pertinência ou não de cumprir a escolaridade obrigatória, do entendimento que a cidadania e desenvolvimento é uma disciplina do corpo inteiro, como são todas as outras. Esse sempre foi o entendimento do Ministério da Educação. Por isso, neste momento, é, acima de tudo, importante preservar o percurso escolar destas crianças. Portanto, as crianças podem continuar na escola ou vão chumbar? As crianças têm que continuar todas na escola, independentemente de serem estas ou qualquer uma das outras crianças, independentemente das opiniões dos seus pais ou mesmo daquilo que os seus pais acreditam com veemência e independentemente de estarmos de acordo, cada um de nós como cidadão ou mesmo como governante, com as opiniões desses pais. Essa é uma questão. Agora, os alunos devem estar na escola, que é o lugar da escola, a cumprir o currículo da escola, que é entendido que deve ser cumprido. Obrigada por vir cá às instalações da Renascença. Tiago Brandão Rodrigues, a conversa que tinha que acontecer, Ministro da Educação. Muito obrigado, é sempre um gosto estar aqui. Obrigada.